Jesus. All we want is Jesus. Make room for the King. Make room for the King. Let the King of Kings come. And the King of Glory come. The Lord of hosts. The Lord strong and mighty. Chair out there for 20 others. Behold the King! Behold the King! Behold the King! A gente está falando sobre família, né? Como era a sociedade em si no período do tempo bíblico, né? Deixa eu tirar essa máscara aqui pra vocês. E não poligâmico, igual muitos vão pegar texto na bela frontinha. Deus, ele permitia, mas ele não coadunava com a situação, tanto é que isso vai ser corrigido no período da história. Então, depois do cativeiro babilônico, como eu ressaltei na aula passada, já não tinha mais esse tipo de comportamento. Se houver alguma questão acerca disso no período de Herodes, né, quando João Batista ele vai deletar o pecado de Herodes, ele vai falar para João Batista, para Herodes, né? João Batista vai dizer para Herodes que não era lícito ele possuir a mulher do irmão dele chamado Filipe, que estava em Tureia, né, falando, interpretava esse texto 4, cada um interpretava de uma forma. Então os saduceus e os fariseus, eles tinham formas diferentes de entender essa questão familiar e conjugal. Tanto é que aí quando os fariseus vão questionar com Jesus se era lícito o homem deixar a mulher por qualquer motivo, é porque os rabinos da escola diziam que se a mulher queimasse feijão, deixasse a roupa por lavar, o cara já podia mandar ele embora. Então era por isso a pergunta, por qualquer motivo. Não é que havia uma brecha na Torá que o homem pudesse deixar a sua mulher. Então esse costume é um costume que vem dos pagãos, que infelizmente o povo de Deus acostumou com aquela cultura, mas Deus não aceitou, mas Deus foi criando normativas dentro da Torá, dentro, né, dos acontecimentos, da área jurídica do povo, para que fosse corrigida essas situações. Então tudo na Bíblia, que a gente vê na Bíblia que é algo que não vamos dizer assim, não é aceitável dentro de uma sociedade, por exemplo, a escravidão. Você vê a escravidão no Antigo Testamento, mas você vê o indício dela ainda no Novo Testamento. Só que no Novo Testamento ela já está bem mais corrigida. Deus nunca foi a favor da escravidão, mas ele está dentro daquele período, o jubileu é lei. Hoje, no ano 49, e ali já vai ser amanhã, já é no ano 50, eu tenho o direito de receber. Ah, mas você ficou um ano só de escravo. Não interessa. Não interessa se você começou lá depois do jubileu ou se você começou próximo ao jubileu. Então, lei era lei. Então Deus criou essa lei, essa normativa, para que isso fosse tirado do meio do povo dele. E Jesus se torna o nosso jubileu. Não mais um jubileu sabático, mas um jubileu eterno, que nos livra dessa escravidão de sermos escravos do pecado. Então, quando Paulo vai falar sobre escravidão da carne, essas coisas, ele está com essa mentalidade de jubileu quando fala que Cristo é a nossa liberdade, né? Então, abordamos tudo isso aí. E a gente vai partir agora para a questão do... nós abordamos um pouquinho sobre também divórcio aqui, falamos sobre algumas coisinhas, explicamos um texto ali, né? E esse livro aqui, igual vocês já falaram, só para mostrar ali para as pessoas que estão nos assistindo, este livro é bom para você estudar sobre costumes, né? Manual dos tempos e costumes bíblicos. Então, tudo concernente aqui, se ler o cabeçalho aqui, para vocês verem que tipo de informações você vai encontrar. É um material bom, você vai ter aqui sobre geografia, não só geografia humana, algumas coisas também sobre arqueologia você vai encontrar aqui, vai explicar muitas coisas. Nós temos aqui, vai falar sobre moradia, vida familiar, alimentação,
cuidados na aparência, vestuário, cosméticos, a prática da medicina, os filhos, a mulher na sociedade, o casamento, o sexo, a alfabetização, educação, os idosos, as profissões, a escravidão, os pobres, a agricultura e pecuária, a ocupação romana, viagens e comunicações, grupos políticos e religiosos, a importância da sinagoga, festas religiosas, magias e superstições, os funerais, preconceitos e conflitos sociais, crimes e castigos, esportes, e aí vem o índice por assunto. Então, todas essas temáticas são abordadas neste livro. Então, você está lendo um texto bíblico ali, por exemplo, quando Paulo vai fazer, isso foi criado até na década, o grupo Cristo, os Atletas de Cristo. Ele criou uma ONG para falar sobre religião dentro do esporte. Então, ele, na década de 70, ele vai criar essa ONG e essa ONG vai explodir. Eu vi essa matéria no Globo Esporte domingo, então ele estava explicando sobre isso, as religiões dentro do esporte. Aí ele vai mostrar como é que isso ganhou força. Então, esse cidadão, porque não se falava de religião, você vê para uma corrida olímpica e que ele se abstia de tudo, ele se preparava, ele se preocupava com o seu bem-estar físico, psicológico, e Paulo usa essa metáfora para falar do cristão, que ele precisa se preparar espiritualmente, né, para buscar, para ter essa corrida da fé. Então, você ia falar alguma coisa? Então, até ele compara ali com o escudo da fé, espada, coraça. Não, aí ele já está mais olhando para uma. Não, ele está olhando. Aí em Efésios 6, ele está usando uma armadura de um soldado romano. Tá? Ele está olhando para a armadura de um soldado romano e ele vai usar aquela metáfora da composição da armadura do romano para falar sobre as armas da fé. Né? Capacete da salvação, ou seja, você manter a sua mente firme em Cristo, você está com a sua mente sempre blindada, né? Coraça do Espírito, coraça, né? Que protege o seu coração, protege o seu peitoral, né? Espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? Sapatos, calçados, sapatos da preparação do Evangelho, né? Ou seja, você precisa ir pregar o Evangelho. Então ele usa a armadura para exemplificar também o lado espiritual. Então Paulo, como ele tinha muito esse contato, o período era helenizado pelos gregos, então ele vai usar tudo isso para evangelizar, vamos dizer assim, né? Para evangelizar, porque a maioria das cidades que ele estava pregando o evangelho eram cidades que a predominância era grega e romana, né? Então haviam judeus? Haviam, mas a maioria que tinha ali eram pessoas gregas de outras nações, então por isso ele usava essas metáforas para os seus interlocutores entenderem. Tudo que Jesus fazia, Paulo fez. Usou a geografia, usou a política, usou o costume para poder expor algo da palavra de Deus, né? Gênio, né? É assim para entender, né? Aí até aquela questão que a gente abordou sobre as 3 línguas que predominavam, né? Que a gente falou do aramaico, que era a língua comum, a língua do povo, o hebraico, que era a língua do templo, e o grego, que era a língua universal. Mas então por que ele não evangelizou, gente? Olha a ordenança de Jesus. Ide por todo mundo, fazer discípulo em meu nome, ensinando a guardar todas as coisas que os tenho mandado. Como é que o camarada ia pregar em aramaico para um grego? Se o grego não conhece aramaico, tinha que pregar em grego. É por isso que o Testamento foi redigido em grego, porque o grego era a língua universal daquele período. Então nada melhor do que usar o grego para evangelizar. Por isso que nós temos a Bíblia no nosso idioma português. Ela é para evangelizar. Agora, para ajustamento antes do casamento. Como assim? É nesse período, é nesse momento que a pessoa vai tomar a decisão. Lembrando que quando alguém se tornava noivo, ele não se tornava noivo por si, tá? Os casamentos eram praticamente quase casamentos arranjados. Como o povo era muito familiar, era um clã, então as famílias viviam muito unidas. Então não tinha aquela dificuldade assim, da pessoa sentir uma afinidade pela outra, porque já convivia junto, próximo. Então os pais arranjavam os casamentos, as meninas geralmente elas casavam, eram consideradas adultas para o casamento aos 12 anos e os meninos aos 13 anos. Tá? Na Índia tem esse costume até hoje, das mulheres ser consideradas adultas a partir dos 12.
E alguns estudiosos dizem que Maria ela tinha aproximadamente dentro dessa idade, 12 anos, quando vai assumir esse casamento, esse noivado com José. Aí nós vamos ver aquela questão do get, que é a carta de divórcio, né? Por que é que José tentou, não quis infamá-la, quis deixá-la secretamente? Porque não tinha consumado o casamento, tá? Então quando nós falamos, não temas receber por sua mulher. Ele não estava falando que ela era a mulher dele. É porque ele só se tornava mulher dele depois da consumação. O casamento era consumado nas núpcias, tá? Havia todo um processo de guarda entre noivo e noiva para o dia da consumação do casamento. Então, naquele período, a pessoa, se ele, né, como eu expliquei aqui, se ele encontrasse alguma infidelidade na moça, como a sua falta de virgindade, ele poderia deixá-la, tá? Ele poderia deixá-la e isso trazia o quê? Isso trazia um constrangimento para a família de ambos, tanto para com a família do noivo quanto para a da noiva. Já imaginou se rompeu todo mundo esperando acontecer o dia das núpcias para consumar o casamento, esperando a festa das bodas, de repente o camarada fala que não vai casar porque ela não é virgem, confessou para ele que não é virgem, ou ela caiu, quando a palavra fala adultério, ela no noivado, se ela tivesse relações sexuais com o homem antes da consumação do casamento, sendo prometido no noivado, ela era considerado, não era fornicação, era adultério. Por quê? Antes mesmo de consumar o casamento, eles já eram considerados como marido e mulher, mas não podiam consumar isso antes das núpcias. Se consumasse isso antes, os dois seriam apedrejados. Então tinha que se resguardar para o dia das núpcias. Sim. Mas eu pensava que o adultério era só quando eram os dois casados. Na terminologia mas no costume aqui, apesar de usarmos a palavra noivado, aqui no costume bíblico, quando você estava noiva, você já era considerada casada. Por quê? Porque os noivados, dificilmente eles eram dissolvidos. Dificilmente. Não havia essa mentalidade de dissolução de um noivado. Os casamentos, já a partir do noivado, já era algo considerado como algo para a eternidade, ou seja, um casamento eterno, ou seja, só a morte vai separar. Isso já era, essa concepção dentro do noivado, tá? Então por isso que nós vamos ver que Jesus, quando Jesus fala da questão de aquele que casar com a repudiada também comete adultério, aí ele está falando dentro desse contexto, tá? Que ela não é porque já se casou, mas adulterou porque ela já estava prometida em casamento. Isso é repudiado? Repudiado é largar. Ah, tá. Largar. Aí a gente viu que uma palavra grega sobre repudiada, ela tem também uma variante que quer dizer perdão. Então por isso que Jesus vai dizer para os fariseus, no princípio não foi assim, pela dureza dos vossos corações. O que é dureza do coração? Falta de perdão. E a palavra repúdio, no grego, ela quer dizer perdão. Ou seja, o repúdio acontece por falta de perdão. Tá? E aí? Como é que você faz agora? Então, como é que você faz agora? Aí você lê o texto bíblico, a pessoa vem e te fala, não, você pode largar. Não, você pode, porque é aquilo que eu expliquei. Deus permite. Mas é o que Deus quer? Não, não é o que Deus quer. Porque lá em Malaquias a Bíblia diz que Deus aborrece, ele abomina o repúdio. Ele abomina, Deus odeia o repúdio. Deus odeia a dissolução de um casamento, de um relacionamento. Porque o projeto de Deus deixará o homem e seu pai. Jesus vai usar isso. Lá no Gênesis, Jesus está citando o projeto de Deus no Gênesis. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e o apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Lá no Gênesis Deus já fala isso. Com o primeiro casal que vai gerar toda a humanidade. Né? Segundo o nosso texto bíblico. Não é verdade? Então, como é que vai largar pai e mãe se Adão e Eva é um? São os primeiros. Pai de quem, mãe de quem? Na verdade, ali se Deus, né? Vamos colocar assim, Deus já sabia que a sociedade ia crescer. Foi o projeto dele, né? Daquele casal não ia ficar só os dois, ia proliferar, porque o projeto de Deus foi crescer e multiplicar e encher a terra. Ah, então aí tem uns teólogos chulé por aí, que diz que o pecado do homem foi cometer o fazer sexo.
Como que foi fazer sexo sendo que Deus falou, crescer, multiplicar? Ia ser porque telepatia, você ó, fica grávida, fica... Não, é sexo. É sexo, gente. Sinto muito. E hoje em dia não adianta. O jovem hoje em dia ele casa olhando, claro que ele vai gostar da moça, a moça vai gostar do rapaz, mas eu vou colocar uma porcentagem aqui minha, para não falhar muito. 60% do desejo deles é carnal, é fazer sexo. Eles querem fazer sexo. Entendeu? Não casa só porque nossa é bonitinha, você é forte, nossa é linda. Todo encorpado, né? Deu de novo. Tipo assim, a igreja hoje em dia ela está quebrando esse tabu. Porque falar de sexo, escola dominical, estudo bíblico, isso aí era muito vergonhoso. As pessoas não gostavam de tocar nesse assunto. Ligou aí? Tá ligando. Vê se a luzinha tá verde. Tá verde? Tá? Aí tá soprando. Sabe que as ondas da... Ela aí não é. Por mais que a pessoa tenha bom caráter, vai ter os conflitos dentro da família, vai ter os conflitos dentro do casamento. E se a pessoa não estiver preparada para sobrepujar esses problemas, o cara já pensa assim, casando assim, eu vou casar hoje, se não der certo, mês que vem eu separo, que é o que infelizmente está acontecendo até dentro das igrejas. O camarada não dura 3 meses no casamento, casa novo demais, porque a nossa sociedade cristã, né, qual que era o preparativo com o jovem? Não, já era preparar o jovem para ser crente, fiel e para casar. A mentalidade era essa. Você não podia chegar aos 19 anos solteiro. Deu 19 anos já tinha que estar casando. Entendeu? Então por isso que os pais desesperavam. Não, minha profissão é pedreiro, você vai ser pedreiro. O cara com 19 anos vai ter tempo para estudar, fazer uma faculdade. O pai é pedreiro, vai aguentar pagar uma faculdade? Hoje está fácil fazer uma faculdade, mas antigamente não era fácil não. Não era qualquer um que fazia faculdade, né? Só o filho lá dos grandão lá dos pastor que recebia bem, que conseguia colocar os filhos na faculdade, mas os membros lá, que era pedreiro, carpinteiro, motorista, servente, lavador de carro, como é que o cara paga uma faculdade? Então já treinava o filho para casar e ser pai de família, a moça para ser dona de casa. As mulheres, infelizmente, elas não eram preparadas para ocupar um espaço na sociedade, um espaço, vamos colocar assim, de comando, ser uma professora, ser uma pedagoga, sei lá, qual for a área de destaque que a mulher teria, não. Elas eram preparadas para serem mães, serem donas de casa, de um padrão bíblico, né? Usava até um versículo da Bíblia, né? Que a mulher salvasse a mulher dando à luz filhos. Já pegava esse texto fora do contexto, falava, não, quanto mais filhos você tiver, mais santa você é. Aí o pau quebrava. Aí era um homem, era 20 meninos seguindo o pai e a mãe, aquela escadinha, né? Aí pronto, é o pau quebrava. Então isso aqui dentro da nossa sociedade parece um escândalo. Mas a questão de adultério, ela tem o seu lugar sim quando é entre casais. Mas quando é que o texto bíblico vai usar a palavra adultério? Aí é que está a questão. Na cultura, no costume, está no noivado. Pecou no noivado, não se resguardou. E dentro do noivado, tanto ele quanto ela. Só que pro lado do homem era até um pouco, vamos dizer assim, parecia uma coisa meio machista. O homem não levava tanto culpa, quem levava mais era a mulher. Tanto é que as mulheres, não se falava muito as mulheres, e você não vê as mulheres dentro de assunto de separação, mais os homens. Por quê? Porque Deus, por isso que Deus, ele veio colocando normas para proteger as mulheres. Então, se dentro de um relacionamento, dentro de um noivado, o camarada viesse a defamá-la, então ele tinha que dar para ela um gueto, uma carta de repúdio, divórcio. Isso como carta de divórcio, mas era no noivado, não era no casamento. E com essa carta ela poderia chegar para alguém que se afeiçoasse a ela, falar, não, eu quero casar com você. Ela, olha, eu tenho uma carta, eu tenho um gueto, eu tenho uma carta de repúdio. Aí vai fazer toda uma pesquisa, vai chamar os anciãos da tribo, os juízes da cidade e os rabinos, no caso que não teve dia, vai chamar os rabinos, eles vão julgar o caso dela e o caso deste outro que quer casar com ela, e aí o gueto livra ela para casar. Mas sabe por quê? Porque foi no noivado. Mas e quando é no casamento? E quando é no casamento? Ih, deu ruim, hein? Deu ruim. Deu ruim.
Vamos ver aqui, quando é no casamento. Deixa eu ver se eu acho esse aqui. Marcos 10, olha pra você ver, ó. E levantando-se dali, foi para o território da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los como tinha por costume. E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, tentando, é lícito ao homem repudiar a sua mulher? Mas ele respondendo disse, que vos mandou Moisés? E eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Jesus respondendo disse, pela dureza dos vossos corações não deixou ele escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação de Deus, não foi assim, porque Deus fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem pai e mãe, e unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne, assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso. Ele lhes disse, qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra mulher, comete adultério contra ela. Então aqui ele já está falando dentro do casamento, é um casamento consumado. Por quê? Porque no gueto, lembra lá do Mateus 19? Repudiar é aquele que casar com a repudiar, olha pra você ver, com ela, comete adultério. Aqui já é diferente. Aqui ele não está falando, né? Aí ó, aqui ó, o versículo 11, ó. Qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, aqui já está colocando o homem na questão, comete adultério contra quem? Contra ela, aquela que ele deixou. Porque aqui já foi dentro do casamento. Então quando era nesse conceito dentro do noivado, o gueto dava liberdade para casar. Não era considerado adultério. Aqui já é considerado adultério no casamento consumado. E aí? Aí a gente vai para Coríntios capítulo 7. Capítulo 7. Lá Paulo vai tratar disso, de tudo isso. Aí vai dizer o que Jesus vai continuar dizendo. Que se morrer, tá ali para casar com quem quiser. É só se morrer, né? Só se morrer. Caso de prostituição, não, né? Caso de Não. traição. Se olhar para o que o texto está dizendo, o que a cultura, é porque pega o texto de Mateus 19. O texto de Mateus 19 coloca dentro disso aqui, ó, no gueto do noivado, que era considerado como já compromisso para casamento. Era como se tivesse, mas não consumou. Aqui no Marcos 10 é consumação, por isso que está considerando adultério largar e casar de novo. Entendeu? Então eles pegam o texto de Mateus 19 e não consideram o texto de Marcos. Não está falando da mesma coisa. Ele está falando lá do compromisso dentro do noivado, com carta de repúdio, com divórcio, que era o gueto, né? Aqui vai trazer de repudiar, divorciar. Só que no Mateus 10 já não é lá, já é na consumação. Consumou, adultério. Lembra? Lá, Paulo vai dizer, não vou ler, né? Vou ler. Lembra que eu já também não estou nem lembrando direito. Isso aqui não é mais tratado dentro de igreja, né? Infelizmente o pessoal está passando assim, não quer tratar mais disso, porque tem mais pastor divorciado, casado de novo 10, 20 vezes do que membro, né? Então eles não querem falar disso, não estão. Não. Colocar pano para quem está lá em cima, né? Infelizmente a verdade é essa, né? Coríntios, 1 Coríntios. Aí eu vou falar disso aqui, depois eles vão tacar pedra em mim aí, não tô nem não. Muito diferente por lá fora. Hã? Muito diferente por lá. 1 Coríntios capítulo 7. Vou ler do versículo 8 em diante. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem, porque é melhor casar do que abraçar. Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e o marido não deixa a sua mulher. E aí? A Bíblia tem que falar, a Bíblia vai se contradizer? Mas lá em Mateus está dizendo, não, lá em Mateus está dizendo dentro disso aqui. Lá em Marcos está dizendo dentro disso aqui, que Paulo está falando.
Paulo está tratando da consumação, ele está dizendo, foi bem claro aqui, ó, bem claro. Ele até grifou aqui, ó, o elaborador dessa Bíblia, ele até colocou em negrito, reconcilie-se, né, com seu marido, e que o marido não deixe a sua mulher. Mas como é que ele falando? Se porém se apartar, que fique sem casar ou que se reconcilie. Eu não quero reconciliar, não, então fique sem casar. Aí vem aquela questão, mas pastor, aí pronto, aí, é aí que eles querem pôr a gente na parede. Ah, então quer dizer então que se eu casar de novo eu vou pro inferno. Não posso falar isso. Por quê? Porque o pecado sem perdão é o blasfêmio contra o Espírito Santo. Só que Apocalipse vai dizer que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Se a Bíblia diz que eu casei no outono adultério, como é que eu faço? O cara está condenado ao inferno? Eu não sei, não posso dizer. Eu não sei o dia de amanhã, eu não sei por que largou, por que separou, porque dentro daqui nas quatro paredes, aqui nas quatro paredes todo mundo é demônio. Fora dela todo mundo é santo. Quem pecou? Quem foi? Por quê? Não, a gente não vai ter, mas Deus sabe. Então é Deus que vai tratar isso aqui, é Deus que vai trabalhar isso aqui. Né? Então a gente não pode entrar num terreno de condenação. A gente tem que saber tratar. Né? Antigamente as mulheres, né, sofriam com os maridos eram carrascos, né? A nossa geração passada, até o ano, vamos colocar o ano 90, né? Até 90? Deu uns 2000 aí, cara. 2000. Os homens eram machistas. Machista, tá? O machismo era terrível, que mulher não tinha voz pra nada. Se a mulher falasse B, ela já tinha que baixar a cabeça, porque o homem falou A. Não tinha conversa. A voz que mandava era do marido, do homem. Então a nossa sociedade, né, de 2000 para lá, era assim. Hoje não. Hoje a coisa é mais trabalhada, mais tratada. Por quê? Porque os nossos teólogos, eles não se preocupavam com o lado psicológico das pessoas. Não se preocupavam não. Era só falar assim, não larga não, irmã. Porque se você largar, você vai pro inferno. Não casa de novo, você vai pro inferno. Aí a pessoa ficava sofrendo a vida toda sozinha, por causa de alguém que estava talvez até colocando a vida dela em risco, tá? Causando risco, é isso, cara, não separa não, irmã, senão você vai pro inferno. E o cara quase passando um facão nela. E o que nós estudamos é que a Torá, ela preserva a vida acima de qualquer mandamento. É a preservação da vida. Se nós descumprimos, Jesus falou que aquele que ensinar, que tirar um dos menores mandamentos e ensinar os homens, vai ser tirado dele no reino de Deus. Então Jesus falou, se eu tirar dos menores mandamentos e ensinar, então a sociedade, ela impunha essa prisão na vida das mulheres, que as mulheres iam para oração mesmo, para o marido converter, apanhava todo dia, o camarada colocava em risco de vida. Quantas mulheres não sofreram na mão de pastores carnais, mundanos e carrascos? Porque não sabia tratar suas mulheres como mulheres, tratava como escravas, como mães de filhos, lavadoras de roupa, limpadoras de casa, como faxineiras e cozinheiras. Nunca como minha mulher. Aquela que o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios 5, que assim como Cristo amou a sua igreja e deu a vida por ela, assim devem os maridos amar as suas mulheres. É dar vida pela sua mulher. Ou seja, amar ela, proteger. É para isso que o homem ganhou a mulher, para proteger. Ela foi colocada para auxiliar, mas esse auxílio tem que estar debaixo da proteção dele. E isso não acontecia, infelizmente. Hoje em dia, graças a Deus, a Lei Maria da Penha tomou um tapa, vai lá e denuncia o camarada. Denuncia, ai meu irmão, vou orar. Não ore não, meu filho, vai te dar depois um soco. Vai lá, denuncia, se ele te der outra, aí você faz o quê? Pede medida protetiva com ele para fora. Infelizmente tem que agir isso hoje. A oração vale, pastor, então você não acredita que tem oração. A oração pode mudar. Se você tiver fé para ficar lá tomando soco e orar, fique. Agora se você quiser orar com segurança, eu prefiro orar com segurança. Né? Então vai orar com segurança. Se ele mudar, converter, te amar mesmo, ele vai converter, nem que seja por amor a você, né? Depois ele trabalha lá, sei lá, se vai pro céu, pro inferno, não interessa. O negócio é ele mudar lá e se viver bem. Então não é isso. Então a nossa sociedade não trabalhava isso, né? Hoje em dia é diferente. Hoje as coisas já estão sendo mais trabalhadas, mais faladas, mais tratadas. Por isso, por esses motivos também, é que as igrejas resolveram abrir, né, vamos colocar aqui, esse siso nessa lei, abrir esse siso nessa lei,
para um segundo casamento, para a pessoa não ficar sofrendo a vida toda. Agora, se Deus é contra, se Deus é a favor, eu não posso dizer nada. A Bíblia a gente já viu que Deus é a favor. Mas aquilo que eu disse, Deus mostra a concessão de proteção à vida. Então há uma concessão da parte de Deus para corrigir as coisas, né? Então, na preservação da vida, o melhor caminho é a preservação da vida, tá? Então, se separou e casou, o problema dele para lá. Se Deus vai julgar o problema dele para lá. Se eu cair na situação falando isso tudo aqui, né? Pastor, você fala isso porque você não está vivendo isso. Tá, né? Exatamente, não estou vivendo, nem quero viver, né? Aí alguém pensa, eu quero ver se acontecer com você. Então, o senhor falou comigo, você fala isso porque não é com você, né? Porque a situação da você fala isso porque não é com você que está acontecendo. Que a pessoa perguntou, estava na situação, eu tive que falar o que estava escrito e mostrei. Você está falando isso porque não é com você. Eu falei, está amarrado, não vai ser comigo não. Agora, se a Bíblia está aí, se quiser cumprir, você que sabe. Eu não estou te acusando, te condenando nem nada, mas está na palavra, né? A gente mostra. Agora, como vai ser cumprido, é o que Jesus falou para os discípulos. Nem todos podem receber esta palavra. Nem todos podem. Então, alguns vão aguentar, outros não. Então, cada um leva a sua vida. Se casou de novo, problema. Não sei, talvez pode ser salvo, não posso dizer que não. Eu não posso julgar. Eu não posso colocar no céu nem jogar no inferno por causa dessa atitude. Quem vai fazer isso é Deus, porque Deus se conhece tudo. Nós não conhecemos nada. Na Bíblia não tem siso para isso, não tem. Aí o Mateus 19 ficou ali, mal interpretado para dar o siso nisso aí. Mas não tem. Mas aí a gente vai seguindo aí, tá? Não é isso. Respondido porque estão lá, porque tá. Aí, nada. Aí, no entanto, entre os hebreus, o noivado era um compromisso sério. Somente a morte poderia dissolver. Olha pra você ver, no compromisso, hein? Quando começava o noivado? A partir do momento em que o moço entregava a sua escolhida uma moeda com esta inscrição: seja consagrada a mim, ou seja, separada para mim. Então era por isso a questão do gueto, né, da carta de divórcio, se caso ela fosse encontrada, igual eu expliquei lá que a palavra lá é achar defeito, não era achar defeito, igual, não sei se deu Deuteronômio 24, não lembro o capítulo, que vai dizer que se um homem encontrasse defeito, poderia dar-lhe carta de divórcio. Mas lá não era não achar coisa feia, lá era não ver que na consumação ela não era virgem, ela tinha cometido um ato sexual antes do casamento, era isso lá. Mas a Torá, às vezes, ela não coloca as coisas claras. Então a gente precisa entender o texto, procurar a cultura para entender o que o texto está dizendo, né? Aí a gente já explica direto. Então, a cerimônia bastante singela era feita na presença de duas ou mais testemunhas. Com essa solenidade, ambos eram considerados maridos e mulher. Eram considerados, ainda não consumou, mas já era considerado, né? Aqui que eu expliquei, ó. Seu relacionamento sexual, porém, somente seria iniciado após a núpcia, que segundo a tradição judaica variava de 1 mês a 7 anos. De 1 mês a 7 anos. Então poderia continuar, mas você casou muito rápido. Hoje em dia casa rápido porque engravidou. Ai, mas sinto muito acontece rápido porque engravidou, porque já fez o que não devia. Vamos casar porque a gente pecou, a gente caiu. Perigo, tá? Não casa porque caiu. É melhor pedir perdão do que casar porque caiu. Vai lá, se humilha diante de Deus, porque pequei, não aguentei não, quis fazer, eu fiz mesmo, tava bom, mas eu pequei e eu quero consertar minha vida. Vou casar com fulano porque a gente caiu na fornicação. Pior erro. Tá? Pior erro, e Deus tem misericórdia da minha alma. Que muito na época passada eu insistia para as pessoas consertar a vida delas. Às vezes estava vivendo mal, não, casa, boba, casa pra você consertar a sua vida. Pior erro é a pessoa casar para fazer obra de Deus. Não faça isso. Casa porque você ama aquela pessoa e quer passar a sua vida com ela. Não conserte vida para poder fazer obra de Deus. Você pode estar entrando numa enrascada. Você pode estar casando com um ninho de demônio e depois sofrer e não vai ter um casamento feliz, nem fazer obra de Deus, coisa nenhuma. Tá? Então, infelizmente, eu já corrigi esse erro meu do passado. Fazia muito isso, né? Ver os jovens lá, às vezes, morando juntos, na casa, não sei o que você vai fazer obra de Deus. Que penumbra. E as que às vezes eu aconselhei, não casa, não. Casou, se lascou. Deu ruim, casou com demônio. Achou que era crente, o cara é demônio. E é demônio até hoje e é pastor, tá? É igreja hoje. Sabendo que é demônio. O povo sabe, tá lá, não sei por quê. Porque tá sério? Coisa séria, meu.
Só Jesus na causa, Você tá? casou 2 vezes, Op, né? hã? E Op. se for o mesmo, Ah, não. Ah, não. Quieta. Não dá muita pista não, senão ia ser apedrejado, escorraçado nessa serra. Então, vamos lá. Continuando aí. Com essa celeridade. Tá. Porém, somente seriam ensinados após as nuvens, segundo a tradição judaica, variava de 1 mês a 7 anos. 7 anos esperando, né? Aí as pessoas ficam aí com essa... Nada, Jesus está demorando. Pô, calma, filho. É o noivado. Na verdade, a gente já sabe que esposa é... Quem que é a esposa? A esposa é... Israel. Gente de Cristo. A esposa é Israel. Nós somos convidados dessa esposa, tá? Aí depois a gente fala, você vai falar sobre isso aí. Ah, peguei agora. Depois que você falou que eu pensei. Já que você está falando de outro. A gente já tinha falado sobre essa questão Você de não explicou quem é noiva, quem é... Explicamos sobre questão de noiva, de esposa, entre noiva e esposa e convidado, né? Isso. Que Mateus 10, né? As 10 virgens, né? Fala das 10 virgens. Mateus 25. Mateus 25, muito bem, obrigado. Mateus 25, que as 10 virgens, né? Peguei as 10 e mudei o contexto lá do capítulo, do versículo. Mas tá bom, posso me escapar porque não tinha capítulo nem versículo, tá bom? Tá bom. Tá lá. Sim, Mas é isso, no Mateus 25 segundos colocaram o capítulo e o versículo. Lá fala das 10 virgens, a gente entende que aquilo lá é igreja, não tem nada de igreja. Quem está casando ali é Israel casando com Cristo. Nós somos os convidados que estão esperando. Aquelas 10 virgens eram convidadas da noiva, tá? Eis o noivo, saiu o encontro. Por isso que sim, quando chega lá a porta já está fechada. Primeiro, Jesus não é poligâmico, ele não vai casar com um monte de igreja, ele não vai casar com um monte de Israel. Existe um Israel e uma convidada, que é o povo fora de Israel, que nós conhecemos como igreja, mas é o povo de Cristo, é o povo de Cristo na terra, que a gente conhece como igreja, que são os convidados. Casamento, na verdade, é com Israel. Nós somos convidados, estamos esperando o noivo chegar para a gente entrar na câmara das bodas, né? Núpcias. A festa nupcial eram celebradas, via de regra, em 7 dias. Não raro chegavam a durar até 2 semanas. Nós vamos ver aí a questão de Sansão, né? Algumas coisas que eram feitas nesse período aí, ó. Chegavam a 2 semanas. Variavam de acordo com o poder aquisitivo dos noivos. Segundo o novo dicionário da Bíblia, essas celebrações eram assinaladas por música e por brincadeiras como o enigma apresentado por Sansão. Então isso era um contexto onde as núpcias iam acontecer, né? Então tinha toda essa dinâmica para se consumar aquele noivado e virar casamento, de verdade, né? Então Sansão aí é um exemplo aí desse costume. A mesma obra, essa aqui obra, é aquele dicionário que eu mostrei para vocês, esse aqui, ó. Como é que é esse nome aqui? Nome difícil. Ferdmans, é esse aqui, ele está falando do novo dicionário bíblico, esse que é o Ferdmans. Ele vai trazer também essas informações sobre núpcias, casamento, divórcio, tá tudo aí, né? Explicando belezinha aí. Isso aqui tá, essas informações aqui tá na nossa apostila, tá? Essas aqui eu tirei, foi da nossa apostila. Depois é só ler lá. A mesma obra esclarece-nos, alguns interpretam o livro de Cantares à luz do certo costume que havia entre os aldeões sírios, de chamar o noivo e a noiva de rei e rainha durante as festividades depois da cerimônia de casamento e de louvá-los com cânticos. Divórcio, quantas horas são? 9. Vou deixar para nós entrar na próxima. Eu já praticamente abordei, né? Já abordei o assunto. Divórcio, ó. O divórcio foi introduzido na lei mosaica por causa da dureza servil dos israelitas. Aproveitando-se da liberalidade dessa legislação, é aquilo que eu expliquei. Deus ele vai abrir algumas brechas para corrigir o erro, tá? Porque o costume não é, a vontade de Deus não é essa. Então Deus abre uma concessão para poder corrigir esses erros. É o que ele está falando aqui de liberalidade dessa legislação. Os hebreus rompiam os laços do matrimônio por qualquer motivo. Aí eu expliquei lá dentro daquilo, do rito e do consumação do casamento. Alguns, por exemplo, repudiavam suas esposas por não achá-las graciosas. A palavra graciosa que eu expliquei. Não era dele não ver coisa feia nela. É descobrir que ela não era mais virgem.
tá? Então não vai tratar sobre virgindade aqui. Aqui não. Vou tratar de virgindade aqui nesse livro aqui. Tinha até um negócio que eu ia ler aqui sobre noivado aqui, mas já passou já. Agora já era. Vou ler mais não. Então aqui, ó. O Senhor, entretanto, não aprovava tal comportamento. Então Deus não era de acordo com isso, tá? Então coloca sempre isso na cabeça. Se tem alguma coisa que parece contradizer os mandamentos de Deus, não é que está contradizendo. Deus está usando aquilo para corrigir, para trazer de volta o povo para dentro dos mandamentos dele, de cumprir aquela mitzvah, aquele mandamento, tá? Fazer aquele mandamento cumprir na íntegra. Então ele, como ele não vai tacar fogo e queimar toda a geração, então ele abre uma concessão, coloca algumas, como é que fala? Ele vai abrir algumas brechas ali para colocar uns sisos lá na lei para poder amparar, seja qual for o lado, e corrigir esse problema aí, esse defeito humano aí de descumprir a vontade de Deus. Com uma carta de divórcio, concretizava-se o rompimento dos laços conjugais. Lembrando que a gente está falando do get. Jesus, entretanto, repudiou completamente o divórcio. Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulheres. Mas, no princípio, não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. E ele está dentro daquele? Noivado. Era disso, Mateus 19, 9, tá? Esqueci qual a referência aí. Mas está lá na apostila. As definições dos dicionários modernos de fornicação, relação sexual voluntária entre pessoas não casadas entre si. Aí aqui ele já vai dar o esclarecimento, tá? Da palavra adultério, fornicação, prostituição, tá? Aí já vai dar algumas nuances aqui pra gente entender. Aí você pode procurar no dicionário, tanto o dicionário grego quanto esse dicionário aqui vai trazer essas explicações aí. E o adultério é a relação sexual voluntária entre uma pessoa casada e um parceiro que não é o seu cônjuge legal. São bem simples, mas a Bíblia nos dá um maior conhecimento sobre como Deus enxerga esses dois pecados sexuais. Na Bíblia, ambos são mencionados literalmente, mas ambos também são usados em sentidos figurados para se referir à idolatria. Claro que dentro do contexto você vai entender. Por exemplo, o livro do profeta Oséias. Deus manda ele casar com uma prostituta, ter filho com ela. Aí ela trai ele. Aí Deus fala, vai lá, perdoa ela, vai atrás dela de novo. Aí ele vai ter outro filho com ela. Ela está acostumada àquilo. Deus vai estar fazendo o quê? Deus está mostrando que aquilo, o amor dele para com Israel. Israel a todo momento adulterando contra Deus. Só que o adultério que Israel estava fazendo era idolatria. A todo momento Israel estava caindo em idolatria. Tá? Então a idolatria, em qual período que a idolatria vai ser tirada da mente dos hebreus? Pós-cativeiro. Então o cativeiro é para purificar o povo dessa idolatria. Por mais que Israel, norte, na Síria, Judá, sul, na Síria, é isso mesmo, norte na Síria, Judá, que é o sul, e em Babilônia. Então esses dois cativeiros aí, da nação toda, vai purificar da idolatria. Então por isso que quando você chega lá no Novo Testamento, na Brit Hadashah, você não tem esse tipo de pecado lá. Vai ter insinuação de idolatria, mas o povo mesmo praticando, não, o povo está repudiando agora. Então quando você lê o livro História dos Hebreus, de Flávio José, você vai ver lá o combate, e esse é o período interbíblico, é o período pós-cativeiro, aquele período lá que aparece João depois. Que aparece João depois. Então aquele período ali que ele chama de silêncio de Deus, tenado silêncio de Deus, aquele período histórico ali, o povo já está combatendo a idolatria já. Então as guerras estão acontecendo tudo por causa da idolatria. Então Tito vai entrar lá, colocar as abominações do templo, então vai acontecer todo tipo de atrocidade, eles lutando, morrendo e matando por causa da idolatria que está sendo cometida, tá? Então ali já foi riscado. Então aquele princípio lá era isso. Era Deus, usando metaforicamente, o profeta como ilustrando Deus, o amor que Deus tem para com Israel. Israel